Pessoal, uma coisa importante que eu vou falar nessa aula, é uma aula única, mas é bem interessante a gente notar isso aqui, é a diferença entre número de massa e massa molecular. Então nós já vimos o seguinte, o que seria na verdade o número de massa? O número de massa a gente calcula e é um cálculo individual. Então ele é individual de cada átomo, que corresponde ao número de massa a você somar aí o número de prótons mais o número de nêutrons. Então a gente tem aquela velha formulazinha, Na é igual a P mais N. E isso é individual. Vou dar um exemplozinho aqui. Se você tiver um átomo de cálcio, aqui 40, 20, eu tenho o número de massa dele 40 e aqui o número atômico 20. Então ele é individual. Só que na natureza, na verdade, a gente tem uma mistura de isótopos. Eu vou te dar um exemplozinho aqui. Na natureza a gente tem, por exemplo, o hidrogênio. Nós temos o hidrogêniozinho nessa situação. Eles são aqui, ó, isótopos. E cada isótopo desse, cada átomo desse, ele tem seu número de massa, como a gente vê aqui, o número de massa 1, número de massa 2, número de massa 3. Então ele tem um número de massa individual. Então o número de massa ele é individual. Então qual é a massa dos três aqui que eu vou colocar lá na tabela periódica? O pessoal pergunta muito isso. Qual é o número que vai estar lá? Então na natureza, para fazer a massa molecular, que vai ser colocada lá na tabela periódica, essa massa que vai ser colocada lá, eu preciso tirar uma média ponderada dos isótopos radioativos presentes na natureza. No caso do hidrogênio, se você for observar, esse daqui ele é abundante em torno de 98%, esse outro eu tenho ele na faixa de 1% e esse outro aqui também aproximadamente na faixa de 1%. Exatamente, eu não sei bem precisamente, mas eu tenho uma mais abundante, esse átomo de massa 1. Então como é que eu calcularia a massa molecular dele para colocar lá na tabela periódica? Eu vou tirar uma média ponderada. Eu vou pegar a massa de cada um, multiplicar pela sua composição na natureza. Por exemplo, esse aqui seria 1 vezes 98, mais 2 vezes 1, que é a massa dele, mais 3, que é a massa desse, vezes a porcentagem. 3 vezes 1, dividido pela soma das porcentagens, que seria dos pesos, que é uma média ponderada. Então, matematicamente aqui, você for observar, vai ficar 98 vezes 1, 98, mais 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3, dividido por 100. Então você vai ter aí 103 dividido por 100. Então na tabela periódica você colocaria que a massa do hidrogênio, aproximadamente, seria 1,03 unidades. Então qual é a diferença de massa molecular, para número de massa? A diferença é que o número de massa ele é um cálculo individual. Cada átomo tem sua massa, porque vem da soma dos seus prótons com os nêutrons. Mas como eu tenho sempre uma mistura de isótopos na natureza, eu tiro essa média ponderada para estabelecer um padrão. Nesse caso aqui do hidrogênio, eu trabalharia essa massa lá na tabela periódica. Outra coisa que a gente trabalha muito é o que ele chama de chamada massa fórmula, que seria, eu posso ter a massa, eu tenho uma massa molecular de cada átomo individual, essa massazinha pronta, como também tem uma chamada massa fórmula. A massa fórmula é aquilo que a gente estava vendo um pouco também em mol. Você vai lá na tabela periódica, cada uma tem suas massas determinadas. Aí você calcula somando todas as massas dos átomos presentes na molécula. Nesse caso aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, cada um pesa 1, então 2 vezes 1, 2 unidades. Um oxigênio pesa 16, como eu só tenho 1, essa molécula pesa 18 unidades. Então essa daqui é a chamada massa molecular, seria 18. Se você pegar esse ácido aqui, HNO3, o ácido nítrico, eu posso calcular também sua massa fórmula. O hidrogênio é 1 unidade, o nitrogênio 14 unidades e um oxigênio 16 unidades. Esses valores são dados
nas provas, nas tabelas periódicas você tem acesso a isso, não precisa estar decorando. Mas é tão comum a gente calcular isso daí que isso começa a ficar bem prático. Então vamos lá, um hidrogênio 1 unidade, só tem um nitrogênio 14 unidades e eu tenho 3 oxigênio, 16 vezes 3 vai dar aí 48 unidades. Você soma tudo, 8 mais 4, eu teria aqui 12, com 1, 13, vai 1, 4, 5, 6, 63 unidades. Então a massa, fórmula ou massa molecular da molécula seria 63. Uma coisa importante que o aluno tem que ter cuidado é isso aqui, ó. Eu posso às vezes encontrar esse tipo de situação. Eu tenho duas moléculas juntas e separadas por um pontinho. Aí o aluno pensa que esse ponto significa multiplicar, e não é. Ele está dizendo que ele é hidratado essa molécula, então você deve somar. Você calcula esta massa, calcula esta outra massa, que na verdade seria a massa de duas moléculas de água, ou seja, 2 vezes 18, e soma com essa massa. Então você vai ter aí o somatório da massa do seu SO4 mais a massa de duas moléculas de H2O. Nunca você multiplica. Você pode imaginar até matematicamente que é multiplicando, mas não é multiplicando, você vai somar. Outra coisa que o aluno tem que ter cuidado é quando você tiver fórmulas, por exemplo, com parêntese. Então, se você for olhar isso daqui, aí você vai ver que tem que saber contar os átomos. Por exemplo, eu tenho aqui 2 átomos de alumínio. A atomicidade está no alumínio, então eu tenho 2 átomos de alumínio. Tudo que está dentro do parênteses está vezes 3. Esse número que está fora, ele está dizendo, são 3 grupos SO4. Então, eu tenho quantos enxofres aqui? 1 enxofre vezes 3, 3 enxofre. E quantos oxigênios? 4 vezes 3, 12 oxigênios. Então, é só multiplicar pelo peso de cada um e somar tudo. Então, cuidado com essas moléculas. Você vai proceder dessa mesma forma, só que tem que ter cuidado, porque tudo que está no parênteses aqui é multiplicado por 3. Então fica essa dica importante na hora de calcular o número de massa e massa molecular. Ok, pessoal? Até a próxima!